Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui no canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol Regatas. Vamos lá galera, o negócio é o seguinte, o tema do vídeo nesse momento é pra gente falar sobre a sequência de jogos do Botafogo a partir de agora, no mês de julho, né? Virada de mês, virada de página em todos os sentidos, né? Mas manutenção do trabalho para que o Botafogo se mantenha aí, óbvio, na liderança do Campeonato Brasileiro e siga bem na Copa Sul-Americana. O Botafogo tem desafios tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. Vai ter 2 datas a mais em relação ao esperado por conta desse último empate contra o Magallanes. Não é um caso à parte, mas enfim, não tem o que fazer, não tem que ficar chorando leite derramado. Vamos falar sobre essa sequência no Campeonato Brasileiro e também sobre esse jogo que vai rolar na Copa Sul-Americana, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos listar os jogos do Botafogo no mês de julho, tá? E vamos repercutir a dificuldade, né, desses confrontos. O Botafogo que só teria jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, seria, assim, maravilhoso. Porque o Botafogo ia jogar, cara, literalmente, eu acho que só ia ter uma semana em que o Botafogo ia fazer um jogo no meio da semana, né? Justamente contra, se eu não me engano, o... Não, pior que não, né? Agora que eu tô vendo aqui, o Botafogo não faria nenhum jogo no meio da semana. Todos os jogos do Brasileirão do Botafogo iam ser no fim de semana, ou seja, o Botafogo ia poder descansar de outros compromissos nesse mês de julho. Não deu, mas de qualquer maneira, vamos pra cima. Se inscreve aqui no canal, deixa eu dar uma olhada com quantos inscritos nós estamos nesse momento, antes da gente fazer esse conteúdo. Estou com 93.943, ou seja, falta um pouco mais de 50 para a gente alcançar esse número expressivo aí de 94 mil inscritos aqui no canal Brownie Fogo. Vou pedir essa moral para vocês. Se inscrevam, deixem um like, ativem o sininho e vão para cima. O negócio é o seguinte, pessoal. O Botafogo enfrenta o Vasco, tá? A sequência do Botafogo. Vamos ser diretos aqui. O Botafogo pega o Vasco no dia 2 de julho. Descansa durante a semana. Vai ser comandado pelo Lúcio Flávio. Ao longo dessa semana a gente deve ter a confirmação de quem vai ser o novo técnico do Botafogo ou quem comanda o Botafogo interinamente até a chegada de um efetivo treinador. E no dia 9 de julho, o Botafogo pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Tá? O Botafogo vai até o Rio Grande do Sul. Inclusive, um adendo que ele é interessante. Tá? Tudo bem que não é o Palmeiras, não é o Flamengo, né? Mas se o Botafogo ganhar o Vasco e o Grêmio ganhar o Bahia, né? Se Botafogo e Grêmio tiverem resultados equivalentes, a gente pode ter um confronto de líder contra vice-líder. Mais um confronto. A gente teve um confronto de líder contra vice-líder já no Botafogo Fluminense, na última rodada contra o Palmeiras, e agora teríamos entre Grêmio e Botafogo. Esse jogo acontece no dia 9 de julho, domingo, às 18h30. Aí na Copa Sul-Americana, rapaziada, o Botafogo, 3 dias depois desse jogo contra o Grêmio, pega o Patronato da Argentina. Quem é o Patronato, galera? O Patronato é o 12º colocado da 2ª divisão do Campeonato Argentino. Ou seja, um time muito, muito fraco. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, Brasileirão Série B, né? Se você pegar a classificação do Campeonato Brasileiro Série B, o 12º colocado é o Sampaio Corrêa, certo? Ou seja, a gente está falando de um time, vamos colocar aqui, equiparando o Campeonato Brasileiro e Argentino da 2ª divisão, sendo que o Campeonato Brasileiro da Série B é melhor, né? A gente tá falando de um Botafogo e, sei lá, cara, pelo amor de Deus, todo respeito a esses clubes. É um Botafogo e Londrina, é um Botafogo e Ituano, é um Botafogo e Chapecoense. Então, cara, é um confronto de um nível muito baixo, tá? O Botafogo tem que decidir esse jogo já na Argentina, pra quem sabe poupar no jogo de volta, tá? O que eu penso, com todo respeito ao adversário, tá? Porque eu assisti jogos desses caras na Copa Libertadores e, cara, é um bagulho assustador. Eu não consigo nem entender como eles ficaram em 3º lugar. No dia 15, tá? 3 dias depois desse confronto na Argentina, o Botafogo vai pegar o Red Bull Bragantino, tá legal? O Botafogo pega a equipe do Bragantino no dia 15 de julho, beleza? Então a gente tá falando de, tá? Até o meio de julho, um clássico, que embora seja contra um time que tá no Z4, é um clássico contra um Vasco, que na minha opinião não tem time pra brigar lá em cima, mas também não é time pra cair. Eu acho que é um time para ficar em 12º, mais ou menos. O Botafogo pega o Grêmio, que é o atual vice-líder. O Botafogo pega o Patronato, que é uma viagem desgastante na Copa Sul-Americana. E pega o Bragantino, que é um time que vem aí de melhor ataque da Sula. Marcou 26 gols, acho que em 6 jogos, né, cara, na Copa
Sul-Americana, um time assim, que teve um ataque, acho que foram 21 gols, aliás, né? E goleou o Flamengo, né? Então o Bragantino viveu uma boa fase, tá? Que nesse momento o Bragantino é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Aí tem a volta contra o Patronato na Copa Sul-Americana, pega o Santos, tá? Vai ser um jogo com portões fechados provavelmente. E assim, o próprio Santos deu uma certa dificuldade, gerou uma certa dificuldade para o Flamengo nesse último confronto que teve entre as duas equipes. E no dia 29 de julho, o Botafogo vai enfrentar o Coritiba, que é realmente a equipe mais fraca do campeonato até esse momento. Aí depois o Botafogo pega o Cruzeiro, mas Cruzeiro já é em agosto, também não quero pensar já, no dia 2 de agosto, falta um mês ainda. Mas a situação é essa, o Botafogo ele vai enfrentar equipes, digamos assim, mais fracas do que pegou nos últimos meses. Nos últimos meses o Botafogo pegou aí o Atlético Paranaense, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O Botafogo pegou o São Paulo, o Botafogo pegou o Bahia na Fonte Nova, o Botafogo pegou o Corinthians, o Galo, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras. Então, e assim, com esse cenário, Fortaleza, que também não pode ser considerado um time fraco, longe disso, o Botafogo é o líder do campeonato. Então, só que agora, é uma sequência contra times, primeiro, chatos, tá? Podem não estar no seu melhor momento, como por exemplo o Vasco da Gama, o Santos, mas são times chatinhos de ganhar, tá? São times que, enchem o saco de vez em quando, então o Botafogo não pode dar mole. Segundo, tem um confronto contra o Grêmio e o Bragantino, que são duas equipes que estão na parte de cima da tabela. O Grêmio, inclusive, nesse momento, vice-líder do campeonato. E se tratando de times como Santos, Coritiba e Vasco, embora o Coritiba hoje seja muito fraco, a gente está falando de um confronto, esses 3 confrontos têm algo em comum. São equipes que estão tentando se reformular, se reconstruir, trocaram de técnico agora e estão querendo fugir da zona do rebaixamento, estão querendo lutar pela sobrevivência. Então, assim, eu sou do tipo de cara que eu prefiro pegar um time que ele tá em 10º lugar e que ele, sei lá, que ele não tá fazendo nada de absurdo no campeonato. Por exemplo, o Atlético Mineiro, o Botafogo foi lá e ganhou. Né? Atlético Paranaense, o Botafogo perdeu. Tudo bem, acontece, mas é um confronto contra um time, cara. O Fortaleza, por exemplo, pra mim, Fortaleza é um time muito mais qualificado hoje do que o Coritiba ou do que o Santos, né? Mas o Fortaleza saiu em 8º lugar, tá ali num limbo, tava pensando em outra coisa, o Botafogo foi lá e ganhou. O Santos tá a 3 pontos da zona do rebaixamento, tem que se afastar. O Vasco tá dentro da zona, o Coritiba tá dentro da zona. Então são times que eles vão dar a vida contra o Botafogo. Um Botafogo está sendo mais estudado do que o normal, naturalmente, porque ele está em evidência. Né? Esse é um dos motivos até para clubes que estão bem serem batidos e passarem por oscilações. Eles começam a ser muito estudados, tá? Como o Fluminense passou por oscilações, o Palmeiras, e acho que nesse momento o Botafogo não pode deixar a situação, tudo que está acontecendo, abalar o time, tá? São jogos contra adversários de menor nível, mas muito complicados, valeu? Isso contando até com o Patronato, que é um adversário de menor nível, mas é um jogo de mata-mata sul-americano, tem que tomar cuidado, valeu? Um abraço, rapaziada, tamo junto e fui.